Olá, seja muito bem-vindo a mais um culto virtual da comunidade Monte Moriá. Nós somos uma comunidade missionária da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, atuando aqui na cidade de Curitiba. E eu sou Celso Misfeld. Eu quero te convidar a estar conosco, participar conosco desse tempo de culto, de celebração ao nosso Deus, mas também para podermos nos colocar diante dele e deixar com que ele fale a cada um de nós. Nós nos reunimos no nome do Deus triuno, do Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo, daquele que nos ama e se deu por nós na cruz do Calvário. Queremos orar, queremos pedir a Ele por nós e por tantos outros, para que o Seu Santo Espírito nos fale, nos toque e nos guie em todo esse momento de celebração. Querido, amado, santo e todo-poderoso Deus, Pai, Filho, Espírito, eu te agradeço e te louvo pela oportunidade que tu nos dás de estarmos, Senhor Deus, continuamente diante de ti, na tua presença, com a liberdade de te poder invocar como nosso Pai querido. E eu peço, rogo e suplico que tu, através do teu Espírito Santo, nos guie, nos oriente, nos dirija e nos conduza em todo esse tempo. Que esse tempo seja completamente dedicado e consagrado a ti. Fala conosco, fala com cada um de nós. Em Cristo Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, se você tem estado e participado conosco nesse tempo de pandemia, e já conhece o nosso canal, eu peço que você se inscreva nele. Muitos queridos irmãos têm assistido às nossas programações, mas falta se inscrever no canal. E se você puder nos ajudar, curta a mensagem e compartilhe ela com as pessoas queridas e amadas suas. Assim você estará nos ajudando e cumprindo o nosso chamado e vocação, tanto meu quanto seu, de ir por este mundo afora e levar o Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura. Conto contigo. Queremos, neste momento, também louvar ao Senhor, adorá-lo em espírito e em verdade. E eu convido você a participar deste momento. Onde você estiver, esteja se colocando diante de Deus e dando a Ele aquilo que lhe é devido.
Queridos irmãos, nós estamos completando 6 meses desde que a pandemia do coronavírus chegou ao nosso país. Nós estamos vivendo uma época de isolamento social ou de aparente isolamento social, tendo em vista que nem todas as atividades estão paradas. Mas nós todos estamos sujeitos a uma série de restrições e coisas que afetam a nossa vida e o nosso dia a dia. Tem sido um tempo difícil. Tem sido um tempo em que o nosso país, e não só o nosso país, o nosso mundo afora, tem sentido os efeitos desta pandemia e gerado uma crise econômica, uma crise política, uma crise social sem precedentes em toda a história. Muita gente querida tem sido afetado por este vírus, ficado enfermo, doentes, debilitados, sem muitas vezes ter um suporte e um cuidado que seja digno ao ser humano. Quantas pessoas já morreram? Quantas pessoas têm morrido, não só no nosso país, cidade, mas no mundo afora? Não bastasse isso tudo, né? Eu já falei outras vezes, nós estamos sendo a toda hora bombardeados por tantas informações desencontradas. Hoje se diz algo, amanhã se diz algo totalmente diferente àquele. E a gente fica como que no meio de uma batalha, no meio de uma guerra, sem saber para onde correr ou a quem recorrer. Queridos, eu creio que você, como eu, nós estamos cansados, frustrados com todas essas coisas. Na fala de um irmão essa semana, em nosso pequeno grupo, ele disse: estou desanimado, não vejo perspectiva de uma mudança ou de algo que possa alterar essas coisas. E nesta época toda, muitos têm nos procurado e perguntado até quando essas coisas vão continuar desta forma? Será que estes são os sinais profetizados nas Escrituras Sagradas que marcariam o fim dos tempos, da volta de Jesus? Será este já o tempo do juízo de Deus? Ou quanto tempo ainda falta para que estas coisas ditas e preditas nas Escrituras Sagradas venham a acontecer? Há dias atrás, recebi de uma irmã querida, muito amada, um vídeo com uma mensagem profética de um pastor. Não o conheço, mas ele traz nesse vídeo várias revelações que ele diz ter recebido do próprio Deus e que falam de coisas que estão acontecendo como sendo de fato sinais preditos nas Escrituras, mas uma série de outros fatos, acontecimentos envolvendo pessoas, envolvendo países, envolvendo questões que iriam e estariam ocorrendo daqui para frente. Isso nos faz perguntar e questionar: será verdade? Este vídeo não é o único. Eu tenho, talvez por
por questão do nosso trabalho e ministério, eu tenho recebido inúmeras postagens, vídeos, posts, matérias, falando de questões que envolvem o final dos tempos, a questão que envolve profecias, revelações que pessoas têm recebido. Fora isso, tem aquelas comuns teorias de conspiração e que deixam a nossa mente um tanto confusa, um tanto em cima do muro, sem saber se de fato podemos dar ouvido, crer a estas coisas ou não. O fato é que eu não tenho uma bola de cristal e desconfio muito de quem diz ter. Eu fico sempre em alerta quando ouço ou recebo uma destas coisas, um destes materiais, destas revelações, e digo, eu sou muito cauteloso em querer julgá-las, em querer dizer que vem de Deus ou não vem de Deus, são corretas ou não são corretas, estão baseadas no conceito bíblico ou não. A verdade é de que a gente não sabe. Eu já ouvi muita coisa ser dita a esse respeito. E creio que na história da humanidade sempre apareceram e foram vistos sinais que poderiam ser identificados como anúncios deste momento precioso que a igreja e o povo de Deus aguarda, em que Deus virá para o juízo. Antes, claro, esperamos pela vinda de Jesus e o nosso resgate e o nosso arrebatamento a Ele nas alturas. Mas na história da humanidade, nós sempre vimos falsos profetas, pessoas com a intenção de tirar o foco de Deus e da palavra de Deus e colocar de uma forma duvidosa. E a melhor coisa que a gente pode fazer nesses momentos é sempre, de novo, recorrer à palavra de Deus, recorrer às Escrituras Sagradas, olhar nela e procurar identificar nela, perceber nela, entender o que ela fala sobre esses sinais, esses acontecimentos e todas essas palavras proféticas que nos foram dadas e reveladas por Deus, procurar discernir diante de Deus o que de fato está acontecendo e o que de fato Deus quer nos falar a partir dessas coisas todas. As Escrituras, elas nos exortam a provar tanto os profetas quanto as profecias. Verificar se as coisas que estão sendo faladas e ditas por aí afora, elas estão de acordo, em sintonia com o todo da palavra de Deus. Devemos provar todas as coisas e reter aquilo que é bom, aquilo que é correto, aquilo que nos dá segurança, aquilo que temos certeza, aquilo que não deixa dúvidas no ar. E sempre, de novo, buscando em oração, buscando diante de Deus o discernimento, a clareza, para não sermos enganados por estas vozes que aparecem
de todo lado e de todas as formas. Eu pessoalmente creio que Deus revela a cada um de nós alguns aspectos sobre e que dizem respeito à nossa vida, ao nosso meio, ao nosso contexto, não com o objetivo de sairmos postando estas coisas e anunciando estas coisas, mas sim nos trazendo a clareza de que precisamos nos preparar. Precisamos estar vigiando, orando, aguardando e fazendo tudo aquilo que nos cabe fazer diante da vontade de Deus. O texto bíblico que quero trazer neste dia, ele se encontra na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, dos versos 8 a 15a. A palavra de Deus diz assim: meus queridos amigos, não esqueçam isto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam e dizem por aí. Pelo contrário, Ele, Deus, tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia, os céus vão desaparecer com um barulho espantoso e tudo o que há no universo será queimado. A terra e tudo o que existe nela vão sumir. Sabendo de tudo isto e de que vai ser destruído desta forma, então, que tipo de gente, que tipo de pessoas vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada, consagrada a Ele. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venha logo. Naquele dia, os céus serão destruídos com fogo e tudo que há no universo ficará derretido. Porém, Deus prometeu, e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dEle. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dEle. Lembrem que a paciência do nosso Senhor é a oportunidade para vocês serem salvos. O contexto bíblico de nosso texto, ele está inserido dentro de uma provocação que foi feita à igreja pelos incrédulos, que questionavam esta demora do cumprimento das profecias e das promessas que Deus houvera feito. O apóstolo Pedro lembra que as Escrituras Sagradas atestam que nos últimos tempos apareceriam muitos e falsos profetas, pessoas malignas, mal intencionadas, pessoas que estariam a toda hora questionando a veracidade da palavra de Deus e o correto cumprimento desta palavra. No verso 8 do nosso texto, o apóstolo Pedro nos lembra que Deus, Ele é eterno e Ele não está sujeito ao nosso tempo,
nem aos nossos esqueminhas, nem aos nossos cronogramas e agendas. Ele não está sujeito ao que nós achamos ser o correto, o melhor, porque Ele é o soberano, porque Ele é Deus. Ele é o Senhor absoluto sobre o tempo, o espaço, o universo. E é Ele quem define, decide quando as coisas irão se concretizar. A demora existe, de fato. Nós estamos vivendo há mais de 2000 anos, desde que Jesus esteve entre nós. A palavra de Deus diz: o Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque Ele não quer que ninguém seja destruído, mas Ele deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Queridos, Deus, Ele é amor. Deus é paciente. Na outra tradução diz que Ele é longânimo. Isto é, Ele não se deixa atropelar pelo nosso tempo e pelas urgências do nosso dia a dia. Ele sabe esperar o tempo certo, o tempo oportuno, o tempo adequado para manifestar a sua glória e cumprir com as suas promessas. Mas tão importante quanto sabermos da soberania de Deus é sabermos que o plano de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus é de que nenhuma criatura seja destruída, se perca, seja condenada à morte eterna e ao inferno. Deus não quer, Deus não deseja, Deus não anseia em ver a sua criação ser condenada. Mas Ele é longânimo e paciente. E Ele tem agido em meio à história, à vida e ao nosso meio, para poder nos proporcionar meios e condições de conhecê-lo. Ele espera pacientemente pelos seus, para que os seus possam conhecer a verdade. E o que é a verdade? Jesus é a verdade. Ele é a verdade na sua essência. Ele é aquele que pode nos levar ao Pai. Ele é aquele que assumiu sobre si todo o nosso pecado e rebeldia. E por causa disto morreu na cruz do Calvário. Ele é aquele que nos oferta e nos proporciona a condição de poder conhecê-lo, verdadeiramente conhecê-lo de forma íntima, pessoal, individual, e assim podermos invocá-lo como Deus, Senhor e Salvador, e então sermos salvos, sermos feitos filhos,
estarmos reconciliados com Ele. Cada dia que nós temos de vida é mais uma demonstração do grande amor e do cuidado de Deus para com cada um de nós, mas também para com todo o demais da sua criação. Deus espera que o homem possa conhecê-lo, se arrepender, se voltar a Ele e ser salvo. Deus é este Pai querido, amado, que nos espera e aguarda no caminho como o pai aguardava o seu filho pródigo que havia se desviado e se perdido e se afastado da verdade. Mas o pai espera e lhe dá chances e oportunidade de voltar ainda, porque ainda há tempo para isto. Ainda é o tempo sobremodo oportuno de Deus para a nossa salvação. Até quando? Eu não sei. Cabe só a Ele. A verdade é de que no momento certo, as profecias se cumprirão uma a uma. E o Senhor voltará, poderoso e glorioso, e todo olho o verá. Para nós que cremos em Cristo Jesus e estamos ligados a Ele, numa relação viva, numa relação íntima, numa dependência completa a Ele, será um dia de júbilo e alegria, podermos estar com Deus e podermos desfrutar dEle por toda a eternidade. Por outro lado, a volta de Jesus também marca o juízo e a condenação daqueles que relutam em se entregar ao Senhor e ao seu querer. A palavra bíblica, ela diz, sabendo que tudo isto, que todo este mundo, que todo o universo que nos circunda será destruído no dia do juízo. Então, que tipo de pessoas, que tipo de gente vocês precisam ser, nós precisamos ser, eu preciso ser? E a resposta é clara. E ela diz, a vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Esperem a vinda do dia de Deus e façam todo o possível para que venha logo. Deus espera que todos nós possamos viver e ter uma vida agradável a Ele. Uma vida que é dedicada, consagrada a Ele. Ou seja, que todos nós possamos viver de acordo com Ele, com a sua palavra, com a sua revelação, com o seu querer, com a sua manifestação para conosco. E eu sempre repito, e posso até, às vezes, me tornar chato por causa disto. Eu sou mesmo. Mas eu tenho dito e repetido que o nosso grande problema, na atualidade, não é desconhecer o que Deus queira e quer de nós, mas não estar apto e não estar disposto a obedecer. Nós todos sabemos o que é que Deus quer e espera para termos esta vida agradável, essa vida dedicada, consagrada a Ele. Você sabe, eu sei. E se você ainda disser, mas eu tenho dúvidas, olhe para a palavra de Deus.
Leia as Escrituras, deixe Deus falar contigo, deixa Deus mostrar a ti. Veja que precisamos também fazer tudo aquilo que nos está próximo a nós e na nossa condição, para que o Senhor volte logo. Eu tenho dito muitas vezes na igreja e aos irmãos de que o meu desejo era de poder ver a volta de Jesus com os olhos e em vida, mas para que ele volte, um sinal que está nas Escrituras e que a gente muitas vezes passa batido, diz que o Evangelho precisa ser pregado a toda a criatura em todo o mundo. Esses dias ainda atrás, numa pregação que fiz em Ezequiel, eu falei de que nós somos os arautos, os atalaias de Deus. Nós fomos chamados e comissionados por Deus para ir a este mundo e levar o Evangelho. De que a grande comissão, o ser missionários, é algo que diz respeito a mim, a você e a todo aquele que crê em Jesus Cristo. E há muitos que ainda estão perdidos, há muitos que ainda não tiveram a chance, a oportunidade de saber das boas novas que há em Cristo Jesus. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. Estar em paz com Deus é estar em sintonia com Ele, é andar segundo a sua palavra e vontade, é deixar Ele reinar em nossas vidas, é deixar Ele nos guiar e conduzir no dia a dia, é deixar que Ele seja o Senhor de toda a nossa vida. E sem mancha, sem culpa diante dele, ou seja, deixando a vida de pecado, deixando para trás aquela vida de rebeldia e que é contrária ao querer e à vontade dele para conosco. Pois a paciência do nosso Senhor é a oportunidade que Ele nos dá para que todos possamos ser salvos. Isto é manifestação de graça, do amor, do cuidado dEle para com cada um de nós. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos confusos. Somos bombardeados por tanta coisa, tanta especulação, tanta gente colocando as suas vontades, os seus acho isso, eu acho aquilo. Nós não sabemos quanto tempo ainda vai levar para que o Senhor volte e o Senhor cumpra as suas palavras. Mas o que é de fato importante é de que a gente esteja preparado. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser aqui 10, 50 ou 100 anos, não importa. O que vai fazer toda a diferença na minha vida e na tua vida é se você, como eu, estiver firmado em Jesus Cristo. Se a tua vida estiver totalmente nas mãos dele. E se ele é o Senhor e Salvador da tua vida. Eu quero orar por ti, por mim, por cada um de nós,
e pedir essa graça de Deus para todos. Gracioso, amado, santo Deus, que bom que tu és paciente, que tu és longânimo e que tu nos dás, Senhor Deus, o tempo, a chance, a oportunidade de nos arrepender, de nos chegar a Ti, de crer em Ti, de confiar em Ti, de poder andar e viver uma vida, Senhor, agradável a Ti. Senhor, que todos nós possamos estar preparados para o nosso dia do encontro contigo. Que todos nós tenhamos a chance, a condição, a oportunidade de te conhecer cada dia mais e mais. Buscar a Ti, a Tua face, a Tua presença, Senhor, no nosso dia a dia. E procurarmos ser fiéis a Ti nas pequeníssimas coisas que Tu já tens nos dado e revelado em Cristo Jesus. Abençoa-nos, abençoas o Teu povo, abençoas a Tua igreja, abençoa, Senhor Deus, aqueles nossos irmãos e irmãs que têm sofrido, seja pela doença, seja pelo desemprego, seja por problemas relacionais ou outros ainda mais. Cuida desse Teu povo e usa-nos para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Meu querido, eu te agradeço por poder estar esse tempo conosco. Conto contigo, conto com as suas orações, conto com o seu apoio em todo o nosso trabalho e ministério. Tenha uma boa semana.